Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Ainda em pé, pegue a sua Bíblia, você que trouxe. O Senhor está neste lugar, amém, queridos? Quantos já estão sendo abençoados, diga glória a Deus. Deus é maravilhoso. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Eu vou ler uma partezinha e depois nós vamos nos assentar e nós vamos decorrer o texto, amém? Diz assim, versículo 1 do capítulo 11 de João. Estava então enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a que ungiu o Senhor com unguento e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Pode se assentar. Glória a Deus. Olha que interessante. O tema da minha mensagem nesta noite é permanecer. Permaneça firme enquanto você espera. Olhe para o teu irmão que está do seu lado e diga para ele assim: permaneça. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil que a palavra permanecer, ela é uma palavra muito difícil até de nós ouvirmos ela. Porque quando a gente fala em permanecer, a gente fala em palavras que agregam junto com ela. Permanecer é renúncia. Permanecer é deixar os nossos egos de lado. Permanecer é deixar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios. Permanecer em um tempo onde tudo o que se fala é sobre algo descartável. Famílias descartáveis. Amizades descartáveis, igrejas aonde nós vemos um grande fluxo de pessoas, aonde entram e saem, estão um tempo, daqui a pouco não estão mais. Permanecer com uma mulher só, permanecer com um marido só, permanecer em uma comunidade aonde eu preciso compreender o outro, aonde eu preciso ver as limitações do outro. Permanecer é desafiador, permanecer não é fácil. Permanecer acreditando no sonho. Um dia você teve um sonho, um dia você teve um projeto, e permanecer nesse sonho é muito desafiador, porque todos os dias você é levado a mudar a frequência da sua vida. Você é levado a pensar de forma diferente. Você acorda de um jeito e você vai para a tua empresa, seja como patrão, seja como funcionário, e ali a circunstância se move de um jeito que você olha e diz: meu Deus, como permanecer? Como permanecer íntegro? Como permanecer acreditando e tendo fé em um tempo tão difícil? E hoje, estudando um pouquinho a palavra, eu fui ler este texto. E este texto me chamou a atenção em alguns pontos e eu quero partilhar com você. Quando nós olhamos para a vida de todo esse contexto, onde envolve o nosso mestre Jesus, envolve essas duas mulheres, a qual Jesus, a Bíblia diz que ele amava estar com essa família. Este homem chamado Lázaro era o seu melhor amigo, aquele ele reclinava a cabeça. Quando a gente lê para o texto, a gente começa a decorrer o texto, Felipe, a gente começa a pensar que a fala aqui, quando o texto conta para nós que Jesus é informado que Lázaro estava enfermo, a Bíblia diz que Jesus demora quantos dias
para sair da onde ele estava, para se dirigir até Lázaro. Gente, quanto tempo? Quanto tempo? Vamos ler o texto. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Primeiro ponto aqui, como pastora, compreender que o momento que eu estou vivendo, desafiador, até mesmo de morte, seja uma morte física, ou uma morte espiritual, ou uma morte financeira. Pastora, como acreditar que tudo é para a glória dele? Olha o que o texto está dizendo: não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Você já parou para pensar que tem situação na tua vida que não é para a morte, mas é para a vida, é para que o nome dele seja glorificado? Um dia, amados, eu recebi um diagnóstico na minha vida. Aos 13 anos de idade, quando eu me converti, esse ano eu completei 41 anos de idade. Mas quando eu me casei, muito nova, porque crente casa novo, sim ou não, gente? O tal do crente é uma benção. Começa a saracutear, já tem que casar. Os adolescentes jovens que estão saracuteando aí não tem jeito. Quando vê, casou. Casei com 17 para 18 anos. E passado algum tempo, começou o anseio de ser mãe. E eu tive um diagnóstico da medicina sobre a minha vida. Você não pode ser mãe. Você não pode dar à luz. Você não pode gerar, você tem útero infantil, você não tem ovulação, você tem vários problemas que é impossível. Mas durante esse período, deixa eu dizer algo para você, você sempre irá se mover no lugar da sua dor, irmão. E é por isso que muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, e nós colhemos de frutos dolorosos, porque nós nos movimentamos no lugar onde dói. E é no lugar da dor que nós tomamos decisões erradas. E há mais de 20 anos atrás eu tive 2 adoções. E as 2 adoções que eu tive, eu e meu esposo, a primeira adoção foi tirada de nós depois de 1 ano que nós tínhamos adotado uma menina chamada Letícia. E nós nos movemos no lugar da nossa dor, porque o anseio da minha alma era ser mãe. Então eu adotei aquela criança que chegou para nós. Eu estava na igreja e um tio disse para mim assim: Vanessa, pegou fogo na casa de uma família lá em Ibiporã. E nós trabalhávamos com trabalho social, eu e meu esposo. Eu tinha uma caminhoneta e eu entrava dentro das comunidades. E a gente cuidava de famílias carentes. E ele disse: vocês precisam ajudar essa família. E nós começamos de fato e de verdade a ajudar aquela família. E eu me doei, todas as vezes que eu chegava lá, aquela criança estava queimada de bituca de cigarro. A mãe era dependente química e alcoólatra. E aí nós começamos a cuidar até um dia que ela disse para mim assim: você não tem filhos, você não pode ser mãe, porque eu fiquei sabendo, você quer essa menina para você? Como se fosse uma mercadoria. E eu disse: eu vou levá-la comigo. Mas toda a adoção tem que ser por meios legais, irmãos. Mas a gente move no lugar da nossa dor, a gente move pelas emoções, a gente move pela necessidade. Olhe para o teu irmão e diga: não se mova por necessidade, se mova por propósito. Quando você se move por necessidade, você arruma problema. Quando você se move por necessidade, você arruma dor para a tua alma, você arruma dor para o teu coração. E naquele dia eu trouxe a Letícia comigo. Eu e meu esposo começamos a cuidar. Então a Letícia morava com a gente. A Letícia tinha o quartinho dela, nos chamava de pai, de mãe. Começamos o processo de adoção legal. E infelizmente o advogado na época disse: pastora, não tem como. Para você adotar ela não tem jeito, porque entra para uma fila de adoção. E vai adotar quem está primeiro na fila. E nesse meio termo, essa mãe usava a criança para extorquir dinheiro de nós. De 100, de 50. E assim era a nossa história durante 1 ano. E quando foi um dia, eu disse para o meu marido: eu não dou conta mais, eu não quero.
Porque nós percebemos que nós estávamos sofrendo dentro daquele processo. E aí foi o dia que ela disse: se você não me der tanto em dinheiro, eu vou denunciar você e falar que você roubou a criança de mim. E graças a Deus nós conhecíamos, a igreja era envolvida conosco. E aquele dia foi um dia muito difícil para mim e para o meu marido. E com muita dor no coração, eu me lembro que eu fui até a igreja. E eu peguei a Letícia no colo e eu consagrei a Letícia ao Senhor. Eu disse: Deus, se o Senhor tinha um propósito até aqui com ela, o Senhor encerrou conosco. Mas o céu não encerra o propósito que o Senhor tem com ela. E eu apresentei aquela menina ao Senhor e hoje eu acredito que o Senhor tem feito grandes coisas na vida dela. Pastora, você nunca mais teve contato? Não, irmãos. Porque tem coisas na nossa vida que existem ciclos que precisam ser encerrados. Existem ciclos que se a gente fica cutucando, a gente vai sofrer mais, a gente vai ter mais dores. Entreguei a Letícia passou esse tempo na nossa vida. Meu esposo teve uma depressão, eu tive depressão. E nós ansiávamos em ser pais. Nós ansiávamos em ter a nossa casa repleta pelos nossos filhos. E depois vem a segunda adoção de uma mulher que entrou na igreja também. E disse: você é a pastora Vanessa? Eu disse sim. Ela disse: então, eu fiquei sabendo que você não pode ser mãe. Eu falei sim. Ela disse: eu estou grávida, cometi um adultério. E meu esposo disse que só me perdoa se eu tirar a criança. Como eu sei que a senhora não pode ser mãe, eu gostaria de doar essa criança para você. E mais uma vez, diga comigo assim: eu não posso me mover no lugar da dor. Diga: eu preciso aprender a me mover no propósito. Mas naquele dia, novamente, eu me movi no lugar da minha dor. Partimos novamente por uma adoção. Acompanhei toda a gestação daquela mãe. Descobri que ela estava grávida de um menino chamado Samuel. E durante os 9 meses de gestação daquela mulher, eu acompanhei ela nas ultrassom. Eu dava fruta para ela. Eu cuidava dela. E eu gerei o Samuel no meu ventre emocional. E no dia do nascimento, Samuel com o quarto pronto, plaquinha escrito Samuel, e nós todos esperando Samuel. Mas eu não fiz de forma legal novamente, porque eu sabia que se eu entrasse na fila, eu não iria ser a primeira da fila. E de repente, quando há a cesárea e nasce o Samuel, e eu estou na porta do hospital para trazer ela embora e a criança, uma das irmãs disse para mim assim: pastora, não sei como te falar, mas a criança não está mais no hospital. E eu disse: como? Ela disse: não está. Quando o bebê nasceu, uma enfermeira intermediou e eles venderam a criança para uma família do Mato Grosso. E naquele momento, queridos, o meu mundo caiu. E eu olhei para mim e disse: Senhor, eu tenho me movido no lugar da minha dor. Eu tenho anseios dentro da minha alma. Mas a partir de hoje eu faço um voto ao Senhor. Se o Senhor não me fizer mãe de filhos gerados no meu ventre, eu serei mãe espiritual de uma multidão. Mas eu quero reconhecer o teu senhorio. E eu quero declarar que a partir de hoje, todas as vezes que eu for me mover, eu quero me mover por um propósito. E amados, doeu sim. Mas passado alguns anos, eu havia feito uma cirurgia de redução de estômago, eu pesei 140 quilos. Eu desenvolvi uma depressão profunda, eu desenvolvi uma obesidade mórbida.
E você diz, pastora, mas você já não conhecia Jesus? Sim, irmãos, nós conhecemos a Jesus, mas nós carregamos traumas, nós carregamos dificuldades, todos nós somos submetidos a caminhar com os dramas diários da vida. E hoje, quando você olha para uma pessoa, preste atenção, cada um tem uma história que está carregando, cada um tem um legado que tem carregado. E o Senhor quer começar a usar um povo que tem autoridade diante de Deus. Um povo que vence os seus dramas diários. Quando nós olhamos para este texto, eu quero conjecturar e trazer ele para uma linguagem daquilo que eu estou ministrando. Quando a gente olha, Jesus dizendo, não é para a morte, mas é para que a minha glória se manifeste. Olhar para o cenário, Jesus dizendo, para o melhor amigo que tinha falecido. Jesus demorou 2 dias para se mover do lugar que ele estava. E demorou 4 para chegar até Lázaro. Ele demorou 2 dias para se movimentar para ir até Lázaro. E a viagem ele demorou um total de 4 dias para chegar até o seu melhor amigo Lázaro. Sabe por quê, irmãos? Porque não é na nossa hora, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, é do jeito que o Pai quer, é na hora que o Pai quer, é da forma que Ele quer. E sabe qual é o segredo? Diga comigo, permanecer. E depois de um tempo, pesando já 140 quilos, o Senhor me deu essa cirurgia através da vida da minha pastora Elisete, que é minha cunhada. Ela foi até o médico, o Dr. Osmar. Chegando lá, o médico perguntou por mim. Faz tempo que a Vanessa não aparece. Gosto tanto da alegria que ela carrega e do sorriso que ela tem. Sempre que ela vem aqui, o meu consultório fica alegre. E ela disse, então, doutor, mas a Vanessa, o sorriso dela está diferente. Já não carrega mais o sorriso. A Vanessa não está bem, engordando demais. E ele disse, peça para a Vanessa vir aqui, porque eu quero abençoar ela e eu vou dar a cirurgia para ela. Irmãos, eu sou operada há quase 20 anos. Há quase 20 anos que eu tenho a bariátrica, que tem hora que eu nem lembro. A doutora Nutri Pri Teixeira, que está aqui me ouvindo, sabe que tem hora que eu nem lembro que eu sou operada, de tanto que eu como. E eu fui até aquele médico, e o meu cenário era desfavorável. Eu não tinha recurso para operar. Imagina, 20 anos atrás, a cirurgia que era feita por vídeo, era uma cirurgia caríssima. E ficou uma cicatriz que nem aparece. E eu operei, sabe por quê? Porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. O meu Deus é Deus que realiza sonho. O meu Deus é Deus que realiza projetos. E depois de operada, irmãos, eu não entendi hoje, a hora que eu cheguei aqui, porque que o Senhor me levou a contar meu testemunho. Eu viajo o Brasil, o Senhor tem me levado a lugares contando testemunho, Elisete. E hoje o Senhor falou, é dia de contar o que Deus tem feito na tua vida. E eu operei, emagreci, fiquei magrinha. Fui pesar menos de 60 quilos. Então eu fiquei muito magra porque eu sou alta. E depois de um tempo que eu estava operada, eu comecei a passar mal. E eu fui ao médico. E disse, doutor, eu estou passando mal. Ele disse, Vanessa. Eu falei, eu acho que alguma coisa na cirurgia não deu bom. Ele falou, menina, você está grávida, doutor Osmar. Eu disse, doutor, eu não posso ser mãe. O senhor fala isso, o senhor não sabe como isso causa dor dentro de mim. Ele falou, Vanessa, você está grávida. Pensa num homem católico, apostólico, romano. Que há 20 anos atrás eu dei uma Bíblia para ele. E essa Bíblia está no consultório dele até hoje. De vez em quando eu vou lá fazer alguns check-ups com ele. Ele disse, Vanessa, você está grávida. Eu disse, doutor, não brinca. Ele disse, vai fazer o exame. E eu fiz o exame, mas não busquei o resultado, Mari. Eu não quis buscar, porque eu estava traumatizada. Quem buscou foi Elisete.
Ela já sabia que eu estava grávida antes de mim. E no mesmo dia eu fui fazer uma ultrassom. E quando eu cheguei para fazer a ultrassom, o médico disse para mim assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: doutor, eu tenho mioma, eu tenho cisto, eu passo muito mal e eu acho que agora aumentou, vou ter que tirar. Ele falou: ah, é? Eu falei: sim. Ele colocou de novo o aparelho e falou: menina do céu, ele ergueu bem o volume. E eu comecei a escutar um barulho e eu não entendi, eu fiquei surpresa. Ele disse: teu cisto está tão grande que ele tem perninha, bracinho e já se mexe. Fique em pé, Gabriel, fique em pé. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor, irmãos. Esse é um Deus de milagres, esse é um Deus que cumpre promessa. Aonde eu vou, o pessoal chama ele de cisto. Tem gente que começa a seguir ele no Instagram e fala assim: pastor, esse é o teu cisto? Depois de 1 ano e pouco, eu disse: eu tinha sofrido muito. O Gabriel nasceu prematuro, quase perdemos o Gabriel. E o meu esposo se encheu de fé e declarou que Jesus tinha dado. Quando o médico disse: eu não sei, porque tem uma bactéria no útero da Vanessa, e essa bactéria tomou o seu filho, e eu não sei se a gente consegue salvar os dois. O Júnior disse: os dois, doutor, porque Deus é Deus de promessa. Ele me deu a minha esposa e me deu o meu filho. Jesus, irmãos, o meu testemunho é lindo, é enorme, é grande, não dá tempo de eu contar. Gabriel ficou na UTI por muito tempo. Depois saiu, Jesus derramou cura sobre a vida dele. Até 1 aninho, uma luta com a saúde do Gabriel, mas o Senhor restaurou. E aí nesse período eu disse: ah, Jesus, eu sofri tanto durante a gestação, que acho que eu vou ficar só com esse menino e está tudo bem. Aí Jesus olhou e falou: não, eu tenho promessa. Eu tenho promessas. Qual foi as 2 adoções que eu tive? Uma menina e um... E o que foi tirado de mim? Uma menina e um menino. E o que Jesus fez? De repente comecei a sentir que eu estava diferente. Meu corpo estava diferente. Mas irmãos, diga comigo assim: um processo nunca vai ser igual ao outro. Tudo que eu passei na gestação do Gabriel, não aconteceu nada na gestação da minha princesa. Fica em pé, Júlia. Está com vergonha, mas já é pregadora do Evangelho de Jesus, já adora Jesus na casa, já prega a palavra do Senhor. A Júlia nasceu na data tão certa, irmãos, que no dia que eu fui ter ela, a cesárea estava marcada para de manhã. A minha família é farofeira, vocês que me acompanham nos stories sabem disso, nós é farofeiro mesmo, irmão, não tem jeito. 3 horas da manhã eu não conseguia dormir, estava na casa do meu irmão, do Robertson, começamos a contar história, e ele ama contar piada, e eu amo rir. E eu falei: estou com vontade de comer. 3 horas da manhã eu comi um pão com carne moída, com a barriga desse tamanho. Ele contando história, comecei a rir, e falei para minha cunhada: acho que fiz xixi na calça. Ela falou: é a última que faltava, Vanessa, na idade dessa você fazendo xixi na calça. De repente ela olhou e falou: menina, que xixi, você rompeu a bolsa. O pastor Júnior, daquele tamanhozão, quando minha cunhada disse, rompeu a bolsa, o homem caiu, foi levantar, deu um choque, não sei, ficou emocionado, caiu. Cadê ele? Ele fica doido comigo, ele fala: amor, você inventa para mim toda a pregação. O homem caiu no chão. Eu falei: Júnior, eu com essa barriga desse tamanho, o menino pequeno e você caído no chão, levanta daí, homem. Deixei o Gabriel com a tia Elisete e fui ter a Júlia. Sabe por que eu estou contando para vocês tudo isso? Porque todas as manhãs, hoje a hora que eu cheguei aqui, eu recebi uma mensagem no meu Instagram. Isso despertou Raquel a falar esse testemunho. Há 15 anos atrás eu orei por uma mulher que era estéril e ela mandou agorinha mesmo no meu Instagram a foto dela com o filho que já tem 13 anos de idade. Ela falou: pastor, eu te procurava no meu Instagram, eu procurava você nas redes sociais porque eu queria contar o que Deus fez na minha vida.
E aí eu disse, o Espírito Santo, eu estava com vontade, o Espírito Santo falou, essa é a confirmação, você precisa levar a igreja a entender que tudo é por fé, tudo é por milagre, nada é pelos olhos humanos. Às vezes o cenário que você está vivendo, minha irmã, meu irmão, é desfavorável. Às vezes você olha e diz, é impossível, pastora, não vai dar certo. Aí o céu olha para você e diz, já deu certo, eu sou o dono do tempo, eu sou o dono de todas as coisas. Você acha que Jesus está atrasado? Quando Maria se encontra com o mestre, o texto diz, versículo 5, ora Jesus amava Marta, sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso não se refere só sobre dia e noite, mas se refere sobre um ato, sobre uma visão, sobre um posicionamento. Não é sobre só dia e noite, amados. Presta atenção na leitura. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Sabe o que Jesus está falando para nós nessa noite? Tem coisas na sua vida que não morreu, tem coisas na sua vida que apenas dorme, tem coisa na sua vida que apenas dorme. Sabe o que ele está dizendo? Eu ainda por esses dias irei despertar. Ainda por esse dia eu irei despertar. Pastora, morreu o meu projeto. Não, meu irmão, só está dormindo, porque já já vai despertar, já já vai acordar, já já vai tomar forma. Disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo? Mas Jesus dizia isto a respeito da sua morte. Eles, porém, pensavam que ele falava do repouso do sono. Jesus não está falando sobre o repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente, olhe para o irmão que está do seu lado e diga, Jesus é claro. Jesus é intencional em tudo que ele faz. O problema, diga para ele, é que você, às vezes, está tão confuso que não está percebendo que ele já falou e falou com clareza. Versículo 15: folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Pois ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Marta está olhando com os olhos atual. Agora, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Quantas coisas você tem dito ao Senhor? Ah, Deus, se o Senhor tivesse operado um milagre, essas coisas não tinham acontecido. Ah, Senhor, por que isso aconteceu com a minha vida? Ah, Jesus, por que tinha que ser comigo? Ah, Jesus, quantas lamúrias, irmãos. Quantas reclamações. Quantas vezes Jesus está olhando? Não, o seu sono não morreu, ele só dorme.
E você está dizendo: ah, Senhor, ah, Jesus, ah, mas se fosse assim, ah, se eu tivesse feito assado. Irmãos, o que passou, passou. Viva o hoje, viva o amanhã, porque tudo pertence a Ele. Você que já perdeu seu pai, sua mãe, sua avó, alguém que você ama. Quantas noites em claro que você se lamenta, você se cobra por aquilo que você não fez. E você se esquece de tudo que você já tinha feito. A gente olha muito para aquilo que nós não fazemos e esquecemos de olhar para aquilo que já realizamos. É por isso que temos uma vida sobrecarregada de desespero. É por isso que nós estamos presos numa alma depressiva, angustiada. Porque nós estamos aprisionados naquilo que não fizemos. E estamos esquecendo naquilo que já praticamos. Naquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Versículo 17. Não, que versículo que eu parei, gente? Quem está acompanhando a leitura? 24. Gente, calma aí. Eu já falei sobre o Tomé. 21. Disse, isso aí, obrigada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, essa parte eu li. Versículo 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus disse-lhe: teu irmão irá ressuscitar. Diga para o irmão que está do seu lado: vai ressuscitar. Sonhos, vai ressuscitar. Tudo aquilo que Jesus declarou sobre a tua vida. Versículo 24, Marta respondeu-lhe: eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ó, Marta lá no futuro, irmãos. Jesus querendo que Marta vivesse o presente. E Marta lá no futuro: eu sei que vai. Já conversou com gente que é assim? Você está falando que vai acontecer, ele fala: um dia dá certo. Quem sabe, né? Ou ele olha para você: não sei não, pastora. Converseiro fiado, hein? Eu estou tão descrente, pastora, que eu não estou acreditando em mais nada. Não é assim? Uma geração descrente, uma geração que não vive mais por fé, uma geração que não olha com os olhos espirituais e nem olha com os olhos de fé, irmãos. Marta estava desse jeito. Versículo 26. Versículo 25. Jesus disse-lhes: eu sou a ressurreição e a... quem crê em mim, ainda que esteja morto, e todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisto? O Senhor está te fazendo uma pergunta nessa noite. Você crê nisso? Você crê que ainda que a circunstância é desfavorável, Ele vai ressuscitar? Ela respondeu-lhe: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dita estas palavras, ela se retirou e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Ao ouvir isto, ela levantou-se logo e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava vendo, lançou os seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o que você tem feito. Se meu marido, pastora, tivesse feito do jeito que eu falei, não tinha dado ruim. Sim ou não, irmãos? Pastora, se a minha mulher ouvisse melhor, as coisas eram diferentes. Sabe quando você fala para o filho e alerta ele, ele vai lá e faz? Aí ele quebra a cara, quando ele volta você fala: não te avisei? Eu te avisei que não ia dar bom. É só em casa ou aqui também as famílias, a mulher fala: não, não, amor. O amor fala: é sim. A mulher fala: não, amor, eu estou sentindo que não é. Claro que é. Já deu certo. Aí o amor volta, com a roda do carro estourada.
Eu só vou conjecturar, trazer uma ilustração. Não, amor, não rebaixa desse jeito não vai caber a todo mundo. Aí o marido fala, que nada, não dá nada não, vamos rebaixar. Olha aí, Jesus. Aí rebaixa. Aí entra a mulher e os filhos. Pronto, vai se arrastando. Aí, como? Tá entendendo? Não, você não tá, né, Chicão, querendo rebaixar carro, né, Chicão? Porque daí Jesus está voltando, né? Não, daí eu não vou acreditar. Já pensou? Aí cai no buraco. Pronto, volta o marido, a roda, tudo estourado, liga leve, liga, sei lá como que é o nome daquela bagaça. Volta tudo estourado, o marido já fala, investir não sei quantos mil nessa roda, deu ruim. E a mulher dentro dela, bem feito, te avisei. Igual a pastora Elisete, quando fala para o pastor Ricardo, não vai jogar bola, já deu o teu tempo. Quando ele faz as extensão, cadê a doutora? É de extensão que chama. Aí chega, irmãos, olha, pensa numa mulher que eu falo, Elisete, você não vai para o céu, você continua fazendo isso. Ela faz uma cara de tipo, ela não abre mais a boca para não ter rolo. Mas ela faz aquela cara tipo assim. E ele deita lá e fica, ai. Gente, vocês não têm noção do homem dolorido que é o pastor Ricardo. Aí outro dia eu falei para ele, meu filho, o que você está insistindo em jogar bola? Você já está com 50, Ricardo. Vanessa, não me estressa. Eu desestresso lá. Eu falei, você desestressa lá, estressa nós aqui? A gente avisa, irmãos. Quem avisa, amigo? Então, a Bíblia, irmãos, a Bíblia ela é uma fonte tão inesgotável que se a gente tivesse vergonha na cara, nós não fazia nada sem ler a Bíblia. A gente quebrava menos a cara, a gente tomava menos decisão errada, mas a gente insiste em querer tomar as decisões por nós mesmos. A gente decide, a gente vai, a gente faz e a gente fala, Jesus está no controle. Jesus está olhando e falando, está entendendo nada que você está falando não, está meio perdido, enfim. E aí nós colocamos Jesus à prova e nós declaramos e Jesus. Mas eu quero ir para o final, porque o nosso tempo já está indo. Que eu quero achar aqui que eu ia grifar, versículo 39. Jesus disse, tirai a pedra. Aqui é o topo máximo dessa mensagem. De tudo que eu falei até agora é muito bom, é muito construtivo, é muito maravilhoso, mas aqui está a chave para a tua vida. Olha o que o texto diz. Jesus disse, tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias que ele morreu. Jesus respondeu-lhe, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Sabe por que você está parado nesse lugar? Se esses homens, essas mulheres, se essa mulher, se Marta não obedece e não entende a voz do mestre, certamente não teríamos essa história para contar. Porque tem coisas na sua vida que você não terá história para contar se você não se posicionar. Existem coisas na sua vida que não vai acontecer se você não se posicionar. Quando ele disse, tire a pedra, Jesus, preste atenção, irmãos, Jesus tinha o poder de dizer, pedra, mova-se, Lázaro, vem para fora, mas não, o texto diz que Jesus fala a eles, tirai a pedra. Toque no irmão que está do seu lado e diga, tem coisa que é com você.
Não adianta ficar esperando. O que Jesus disse? Tirai a pedra. Tire a pedra. Certamente, falando de um mestre, de alguém que tinha o poder e o domínio de todas as coisas na mão dele. Ele tinha o poder de dizer: pedra, mova-se. Lázaro, saia. Tem pedras na sua vida que você terá que mover. Você terá que olhar e dizer: pedra, não é no meu nome que você vai sair, é no nome do Senhor dos Exércitos. Pedra, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, saia. Depressão, você tem me lançado numa cama todos os dias. A semana está começando e eu já estou desesperada, pastora, porque eu não vou sair da cama, porque eu não quero sair da cama. Jesus está dizendo para você hoje, chegou a noite de você dizer: saia, pedra, mova-se. Eu me levanto na autoridade de Cristo Jesus e eu prossigo e eu avanço, porque Jesus está comigo. Pastor, o meu casamento acabou. Ei, irmã, ei, irmão, o teu casamento pode ter restauração se você mover a pedra. Pastora, estou falido, minha empresa faliu. Peça ao Senhor estratégia, peça ao Senhor discernimento. E sabe o que vai acontecer? Você vai mover a pedra, Ele vai te dar um novo caminho, Ele vai te dar uma nova estratégia, Ele vai te dar um novo discernimento. A sua empresa não vai falir, a sua empresa não vai quebrar, as portas não vão fechar. Sabe por quê? Porque hoje você vai dizer: pedra, mova-se. Tem pessoas que ficam insistindo em algo, e Jesus está olhando: eu já dei algo para você, filho, vai, manifesta a minha glória na terra, caminha comigo, caminha em sabedoria, cresça em conhecimento, cresça em discernimento, avance com projetos, avance com sonhos, não desista. Você, homem e mulher, você tem um legado, tem uma geração que vem vindo atrás de nós. Essa geração precisa. Essa semana minha filha disse algo ao meu esposo e aquilo chamou minha atenção. Todos nós precisamos direcionar os nossos filhos. E nós estávamos almoçando, eu, a Júlia e o Gabriel, eu, a Júlia e o Júnior, o Gabriel não estava. E nós estávamos falando sobre o cuidado da casa. E eu disse: Júnior, amor, eu entendo que tem coisas que você foi criado, a cultura sua foi diferente da minha. Mas a casa é responsabilidade do pai e da mãe. Os filhos precisam cooperar com a casa. Eles precisam cuidar do quarto deles, eles precisam fazer, eles precisam saber fazer uma comida, saber cuidar de uma casa. Mas a responsabilidade da casa é do homem e da mulher, não é dos filhos. Você casou, eles vão casar, eles vão ter a oportunidade de cuidar da casa deles. Aí a gente quer que os filhos façam aquilo que a gente não está fazendo. E eu disse para ele: amor, eu entendo você. O Júnior é bem tinhoso, o Júnior é bem firme com as crianças, ele está certo. As crianças sabem fazer de tudo, os dois cozinham, os dois cuidam da casa, os dois ajudam eu. Mas eu disse ajudar uma coisa. E aí ele contou para a Júlia a história dele. Filha, quando eu era da sua idade, eu tinha que estudar, eu tinha que chegar em casa, pegar meus 2 irmãos, o meu pai abandonou minha mãe, colocava um na garupa da bicicleta, andava um monte para poder levar minha irmã na escola, eu que fazia a trança do cabelo da Paula. A Paula com 8 anos que fazia comida, porque minha mãe saía às 6 da manhã para trabalhar. E contou toda a história do Júnior, que é uma história de superação. E numa oportunidade eu vou contar o testemunho da minha sogra para vocês, irmãos, que é um testemunho fortíssimo. E às vezes a gente esquece, pastor Elisete, de contar para as pessoas o que Deus fez na nossa vida, os milagres que Ele realiza na nossa vida. E ela olhou para o Júnior, irmãos, e eu achei aquilo muito interessante. Ela disse: pai, eu entendo tudo que o senhor me falou, o senhor tem razão, a gente precisa colaborar com a casa, a gente precisa fazer tudo isso que o senhor está falando. Mas eu preciso dar uma notícia para o senhor. O senhor passou por tudo isso para que eu não precisasse passar. O senhor sofreu desse jeito, pai, para mim não precisar sofrer. Porque hoje eu tenho o Senhor,
que faz por mim, que me leva na escola, que todas as atividades estão ali. Pensa num homem, gente. Meu marido, como todo homem, não é perfeito, mas é aperfeiçoado no Cristo perfeito. Mas você pensa num cara que é pai. Meus filhos desde pequenininho, o Júnior foi incrível, incrível. Teve situações que eu não pude estar na escola e o Júnior estava ali. Porque tudo aquilo que ele não viveu na casa dele é tudo que ele entrega na minha casa. Ele entrega para os filhos. E quando a Júlia disse isso, o pastor Samuel mexeu comigo. Ela disse: então, pai, tudo isso que o senhor viveu é para que eu não precisasse viver. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Não é para a morte, é para a vida. Existe um povo vindo atrás de nós, existe uma geração atrás de nós. E o que nós estamos fazendo com esse legado que o Senhor nos confiou? O que nós estamos fazendo com tudo que Jesus nos entregou? Se esse povo, se Marta tivesse olhado para a circunstância e não tivesse removido a pedra, a casa dela certamente não teria experimentado o milagre da ressurreição de Lázaro. O milagre da ressurreição de Lázaro, o milagre da ressurreição e da volta do seu irmão para o convívio da família. Ei, meu irmão, essa é a noite de ressuscitar sonhos. Essa é a noite que Ele está dizendo: eu te chamei pelo teu nome e disse para você: vá e dai frutos. Vai, porque eu sou o Senhor teu Deus. Removeram-se, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. O que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas e o rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Se coloque em pé em nome de Jesus. Ele está dizendo nesta noite: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir.